Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje vamos falar dos ressonadores cerâmicos e eu trago para você um circuito de teste para ver se estão funcionando corretamente. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, seja membro do WR Kits, veja aqui embaixo as vantagens. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br para você turbinar o seu laboratório de eletrônica. Confira os produtos e na Raiza utilize o cupom WRKITS Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Você precisa conhecer o software Altium Designer, que tem mais de 35 anos de existência para você desenvolver as suas placas de circuito impresso profissionais. Link na descrição para você, assinante WR Kits, fazer o download e testar hoje mesmo a versão trial do Altium Designer. Tem muitas ferramentas, você faz as suas placas, arquivos Gerber, análise 3D, simulação de circuitos e tem aquela integração com a Octopart. Você pesquisa componentes em tempo real enquanto está desenvolvendo. Veja agora mesmo o Altium Designer, link na descrição. Aqui está o circuito de teste completo para o ressonador cerâmico, que é esse componente aqui. Eu vou utilizar um de 455 kHz, mas você encontra em diversas frequências para utilizar em circuitos osciladores. Eu vou explicar o circuito e depois nós comentamos um pouco mais sobre este cara aqui. Seu comportamento é semelhante a um cristal de quartzo. Então, com um oscilador na topologia Pierce, que é a que você vê aqui, temos um inversor, está ligado aí com esta malha de resistores, o nosso ressonador aqui e os capacitores de compensação. Então aqui eu tenho o sinal retangular do meu oscilador, que eu estou utilizando um 4001. É um circuito que contém portas NOR, estou utilizando como inversores. Então, utilizo duas delas. A primeira é o oscilador implementado e a segunda é apenas um buffer para reforçarmos este sinal de frequência. Então, neste ponto aqui, no pino 4 do circuito, teremos 455 kHz. Você apenas com este circuito, se você tiver um osciloscópio, já pode ter um circuito para comprovar o funcionamento do filtro cerâmico, pois você mede a frequência e aí compara com o valor previsto para o componente. Mas eu implementei aqui um divisor de frequência utilizando dois circuitos integrados 40-40, que aí facilita bastante para você que não tem ainda um osciloscópio. Então, deu print no circuito, eu espero uns segundos, você printar aí a tela para salvar o circuito, legal? Então, salvou, vamos terminar a explicação. Eu aplico o sinal de 455 kHz no pino 10 do 40-40, esse primeiro aqui, e eu saio com este sinal no pino 1. Assim eu obtenho uma divisão de 4096, resultando em 111 Hz. E aí eu vou dividir esse sinal de novo com um divisor por 128, obtendo assim em torno de 868 mHz. Com isso conseguiremos ver esse LED piscar. Então, em resumo, se o LED piscar aqui, aproximadamente 1 Hz, podemos dizer, é bem próximo disso, significa que o seu ressonador está funcionando. Esse divisor você tem que rever caso mude a frequência aqui do ressonador. Mas para este valor aqui, que é bastante comum, o circuito funciona muito bem. E esse primeiro estágio, que é o Pierce Oscillator, você utiliza aqui com um osciloscópio, já comprova brevemente que o circuito funciona. Vamos agora falar um pouquinho mais, antes de vermos o circuito prático, deste cara aqui. Então, o seu circuito se assemelha muito a um cristal, como eu mencionei. Você tem o RLC série em paralelo com um capacitor aqui. Então, este seria o circuito equivalente do ressonador cerâmico. Esse componente ele é mais preciso que um circuito RC, que um tanque ressonante RC. Certo? Ele é um pouco mais sensível à temperatura em relação ao cristal.
mais sensível à temperatura em relação a um cristal de quartzo. O cristal ele é feito de um cristal mesmo, que é cortado especificamente para ter aquela frequência característica. O ressonador cerâmico é feito de uma liga cerâmica. Então essa é uma característica deste componente. Baseia-se em uma liga cerâmica para ter a sua frequência, e por esse motivo nós conseguimos que o componente seja mais compacto em relação a cristais, por exemplo, de mesma frequência. Componente mais compacto, ou menor em tamanho físico em relação ao cristal. O cristal tem mais precisão, como já comentamos, mas esse dispositivo, o ressonador cerâmico, é mais preciso que o circuito RC. Você encontra ele em versões SMD e você também encontra naquelas versões de 3 terminais. O que eu vou utilizar aqui, ele é retangular, tem 2 terminais apenas e você vê aí 455 impresso no seu corpo, mas você também encontra aqueles padrões pequenininhos do tipo gota, mais ou menos esse aspecto, e também aqueles, você já deve ter visto aí, que tem 3 terminais nas placas. Estes caras aqui, basicamente são o filtro cerâmico, ou ressonador cerâmico, já com os capacitores de compensação inseridos no circuito. Então, este é o terminal central, você vê aqui, e os terminais extremos são os próprios terminais do ressonador. Legal? Um pouquinho de teoria, agora vamos para a prática. Eu já estou com o circuito aqui em operação e vamos entender o funcionamento. Já estou com o osciloscópio aqui, então nós temos aqui os 455 kHz que eu vou medir, e o cristal está aqui, ó. Veja que ele tem um 455 impresso nele. Você certamente já viu esse componente aí em algum lugar. Então o oscilador está aqui com os componentes que vimos no circuito e os dois 4040 aqui para divisão, para termos o blink LED. Então você basicamente testa aí conectando o ressonador. O LED está piscando aí a frequência próxima de 1 Hz, é porque ele está correto, mas acredito que a maioria já tem um osciloscópio, pode utilizar apenas o circuito do Pierce Oscillator e ver a frequência. Até é interessante você verificar para saber em que frequência está o dispositivo. Vamos analisar isso agora. Estamos vendo aqui no osciloscópio o sinal gerado pelo nosso oscilador. Então podemos observar aqui que está marcando 454.348 kHz. Então praticamente os 455 kHz previstos para o componente. Então o sinal é esse do nosso oscilador, como você pode observar. Fica como dica aí para você aplicar em projetos que não requerem tanta precisão assim quanto os envolvendo cristais de quartzo, mas que são projetos com precisão a mais em relação a tanques ressonantes RC. Você utiliza aí um ressonador cerâmico com essa topologia ou outras também de osciladores que você encontrar. Eu vou ligar agora o sinal aqui no divisor. Veja que é praticamente 111 Hz que temos de frequência. Essa é a saída do primeiro 4040. Estamos medindo aqui 110.92 Hz de sinal. E ligando depois no próximo, nós vamos ver aquele sinal de on-off. Praticamente 1 Hz aí, para termos o efeito de visualização do LED piscando. A Ryza nos emprestou o DMM6500 da Keithley, um excelente multímetro de bancada. Eu vou colocar aqui em frequência e vamos medir a frequência nele agora para verificar quanto ele está medindo de frequência para o circuito. Então vamos conectar aqui.
no GND e ali junto com o osciloscópio. Tá aí. Então a medida do nosso multímetro é 454,3566 kHz, então bastante semelhante ao que medimos no osciloscópio. E como podemos ver, estamos com um valor muito próximo do previsto, que deveria ser 455 kHz para este ressonador cerâmico utilizado. Espero que vocês tenham gostado, montem esse circuito aqui, testem outros ressonadores cerâmicos, deixem nos comentários aí sugestões para projetos futuros aqui em parceria com a Raiza. Chegamos ao final de mais um vídeo em parceria com a Raiza. Continue acompanhando o canal, tem amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.